Desculpem, pessoal do Instagram que está me acompanhando. Uma pessoa me ligou aqui e por causa disso a minha live no YouTube ela caiu. Então eu estou reiniciando a live aqui no YouTube, tá bom? Peço que você permaneça aqui. Eu já vou responder as perguntas. Eu já vou responder aqui. Deixa eu só esperar o pessoal voltar aqui. Pronto. Estamos ao vivo novamente no YouTube. Deixa eu só compartilhar os links aqui, porque assim as pessoas vão entrar novamente. Tá bom? Voltamos. Jaque Souza, Renato, Sueli, Marina. A Marina colocou assim: faz um vídeo ou um culto com o tema desigrejados. Somos muito apedrejados por conta disso e usam de versículos isolados para nos confrontar. É verdade, Marina. Eu sou um desses. Eu já fui convidado para pregar em igrejas, né, assim, sondado, né, para pregar em igrejas. Aí a pergunta que eles fazem é assim: mas o senhor é de qual igreja? Eu falo: não, a minha igreja, o meu ministério hoje é o Minuto com Deus. Mas você reúne aonde? Não, eu não tenho um templo para reunir, porque eu tenho seguidores no Brasil inteiro e muitas pessoas acompanham os meus cultos. E aí eles já me dispensam ali por conta disso, né? Por essa condição de desigrejado, né? Mas eu não me sinto desigrejado. Eu me sinto parte da igreja de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Eu me sinto parte dessa igreja. E eu já vou responder aqui as perguntas que eu havia mencionado, né, no começo. Primeira pergunta: o dízimo é obrigatório para os cristãos? É uma pergunta que me fizeram. Eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu quero que você responda, na sua opinião, depois que eu explanei aqui. Se você não pegou, né, você que está no YouTube, se você não pegou o começo, tem outra transmissão antes dessa, só você procurar aí, onde eu falo, né, vários versículos que citam dízimos e ofertas. Mas a minha resposta para essa pergunta, se o dízimo é obrigatório para os cristãos, a resposta é não. O dízimo não é obrigatório para os cristãos. E isso aqui, irmãos, não é uma opinião pessoal ou uma interpretação liberal das Escrituras. É um fator teológico e bíblico fundamentado em várias realidades. Primeiro, o dízimo foi uma ordenança da lei mosaica, específica para o povo de Israel sob a antiga aliança. Hebreus 7 diz assim: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, e uma esperança superior é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. A lei, incluindo as prescrições sobre dízimos, foi cumprida e superada em Cristo. Nós não estamos mais sob aquele sistema. Se a gente for seguir tudo que o Antigo Testamento nos orienta, nós vamos ter que fazer algumas coisas assim muito estranhas para a nossa realidade, não é? Muito longe daquilo que nós entendemos hoje como sociedade. Eu posso até falar disso em outro vídeo, mas tem várias coisas que são mencionadas lá no Antigo Testamento que foram para aquela época,
para aquela realidade. Por exemplo, a circuncisão. Você quer seguir a lei à risca? Então faça a circuncisão. Marca lá no médico lá e faz a circuncisão. Retira aquela pele do prepúcio, né, que cobre o seu órgão genital aí, porque Deus mandou fazer isso. Vamos cumprir a lei toda de Moisés? Segundo, eu falei que o dízimo não é obrigatório. Segundo, Paulo, que escreveu de forma extensiva sobre como os cristãos devem viver, Paulo escreveu cartas assim, para a igreja, específicas. Em nenhuma dessas cartas ele ordenou o dízimo. Ele fala abundantemente sobre generosidade, sobre contribuições voluntárias, sobre cuidar dos necessitados, mas Paulo jamais impôs os 10% como mandamento para a igreja. Terceiro, o sistema do dízimo pressupunha a existência de um templo físico, um sacerdócio levítico e uma estrutura teocrática que simplesmente não existem mais. Aplicar o dízimo hoje, da mesma forma que era aplicado lá no Antigo Testamento, seria igual exigir sacrifícios de animais, ou a observância, né, como eu disse, da circuncisão, que eu falei. Quarto, Jesus nunca ensinou o dízimo para os seus discípulos, como uma obrigação da nova aliança. Ah, mas Jesus falou sobre o dízimo. Falou sim. Mas quando ele mencionou o dízimo, em Mateus 23, ele estava falando com os fariseus, que ainda viviam sob a lei. E a crítica de Jesus era justamente que eles cumpriam meticulosamente a lei, a letra da lei, né, dando até o dízimo dos temperos, mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que é o coração da lei. Muitas igrejas querem transformar o dízimo em mandamento, porque é uma forma muito conveniente e previsível de garantir uma receita institucional. Estabelecer 10% como mínimo obrigatório cria uma estrutura financeira estável. Mas isso é pragmatismo institucional e não teologia bíblica. Transformar o dízimo em mandamento do Novo Testamento é, na verdade, um retrocesso espiritual. É voltar à lógica da lei, quando Cristo nos chamou para a lógica da graça. É trocar a liberdade pela escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Respondida a primeira pergunta. Segunda pergunta: se eu decidir agora, pastor, dizimar, mas não conseguir ser fiel... Não, vou repetir aqui. Se eu decidir, a partir de agora, dizimar, eu tenho que pagar os atrasados? Os dízimos que eu não paguei no ano passado, por exemplo? A resposta também é não. Você não precisa pagar dízimos atrasados. Essa ideia de dízimo atrasado transforma a contribuição cristã em um carnê de clube, em uma mensalidade de associação, em boleto bancário com juros e com multa. E isso é uma distorção completa do ensino que é citado aqui no Novo Testamento. Então, vamos pensar aqui, irmãos, com clareza. Se o dízimo não é obrigatório, como a gente viu na resposta anterior, como pode existir atraso de alguma coisa que não é uma dívida? Você não está devendo nada para Deus. Presta atenção, você não está devendo nada para Deus. Deus não é um credor celestial cobrando prestações atrasadas. Paulo foi muito sábio, né? Muito transparente e sábio quando ele escreveu em 2 Coríntios 9, verso 7. Eu vou ler novamente aqui o texto. Cada um dê
conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, conforme determinou em seu coração. Então, aqui não tem espaço para a lógica de prestações atrasadas. A contribuição cristã é um ato de adoração voluntária e não um débito automático com Deus. Se você, motivado pela gratidão e em liberdade, decidir contribuir com 10% da sua renda para a obra de Deus, isso é maravilhoso. Mas se em algum mês você não conseguiu, você passou por uma dificuldade financeira, você teve uma emergência ou qualquer outro motivo, você não está contraindo uma dívida espiritual. Você não está devendo para Deus. Então essa ideia de pagar atrasados, geralmente ela vem acompanhada de uma teologia de barganha. Tipo assim, se eu não pagar, Deus vai fechar as janelas do céu sobre a minha vida. Se eu não pagar, eu estou sob maldição por causa dos dízimos que eu deixei de dar. Isso, irmãos, isso não é cristianismo. Isso é superstição religiosa. Deus não quer o seu dinheiro por obrigação. Ele quer o seu coração. E um coração que dá por causa do medo, ou por causa de uma suposta maldição, ou por uma pressão institucional, não está dando em adoração. Está pagando um resgate espiritual. Se você deseja retomar a prática da contribuição regular, faça isso a partir de agora, né? Mas faça com alegria e com liberdade. Não olhe para trás tentando calcular débitos espirituais. Olhe para frente, perguntando assim: como que eu posso, com aquilo que eu tenho hoje, ser generoso e participar da obra de Deus? E a terceira pergunta: então, como eu devo contribuir? A pergunta certa não é quanto eu devo dar, mas como eu posso ser generoso, de acordo com aquilo que Deus me confiou. E aqui eu vou deixar princípios bíblicos para a contribuição cristã no Novo Testamento. Um deles eu já falei: dê conforme propôs em seu coração. 2 Coríntios 9, versículo 7. Não existe uma porcentagem fixa. Cada pessoa diante de Deus e em oração determina o quanto vai contribuir. Para alguns pode ser 10%, para outros pode ser 5%, para outros pode ser 50%. Para aquela viúva pobre foi 100%. O valor não é critério. Amém? Segunda coisa, dê com alegria, não por obrigação. Deixa eu ler um comentário aqui do Will Turner. Pastor, fui em um culto que infelizmente o pastor na noite falou que uma oferta em um envelope lá seria R$500. Constrangedor para muitas pessoas lá. Tá vendo? Infelizmente, irmãos, as pessoas que sobem no púlpito, que estão com o microfone nas mãos, elas fazem um mau uso da autoridade espiritual que foi colocada sobre elas, na tentativa de constranger as pessoas, de manipular, de explorar a fé das pessoas. É isso que acontece. Então, segundo critério, dê com alegria e não por obrigação. Tá também em 2 Coríntios 9, verso 7. Se você está dando para a obra de Deus, seja para a sua igreja, seja uma contribuição aqui, nesse ministério, seja em qualquer lugar, mas se você está dando com peso, com tristeza, se você está se sentindo coagido, para de contribuir. Ore e reavalie, porque Deus não se agrada de ofertas que são dadas sob pressão ou debaixo de um sentimento de culpa. Terceiro critério, dê regularmente, de forma planejada. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, tem um texto que quase que passa despercebido. Paulo fala assim, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, olha só, generosidade não é impulso emocional,
não é um impulso ocasional, é uma disciplina amorosa. Dê, contribua para eliminar necessidades e não para enriquecer instituições, porque a maioria das pessoas fazem isso. Elas dão para enriquecer instituições. A prioridade da igreja primitiva era a ausência de necessidades entre eles. Antes de financiar luxos ministeriais, cuide dos famintos, dos desamparados, dos oprimidos. Dê para sua igreja local. Você frequenta uma igreja aí perto da sua casa? Abençoa ela. Dê localmente, mas pense globalmente. Contribua onde você congrega e onde você acredita no trabalho que é feito, mas não limite a sua generosidade a uma única instituição. O reino de Deus é maior do que qualquer denominação. Se você vê uma necessidade em outro lugar, dê o seu dízimo ali, dê a sua oferta ali. Amém? Seja rico em boas obras. Generosidade não é só dinheiro na caixa de ofertas. Generosidade pode ser expressa, deixa eu fechar aqui. Generosidade pode ser expressa de várias formas. Um almoço pago para quem está com fome. A conta de luz do vizinho que está desempregado. Imagina você fazer isso? Chegar para o vizinho e falar assim, olha, esse mês eu vou pagar a sua conta de luz. Que isso? É porque eu estou sabendo que você está sem trabalho, então eu queria te abençoar. É o livro que você dá para um estudante pobre. Ô, irmãos, como isso fez diferença na minha vida? Como isso fez diferença na minha vida? Eu estudei na década de 80, numa época em que minha família não tinha recursos. Então, quando alguém me dava um livro usado, alguém me dava, olha, esse aqui é um livro que eu usei ano passado e eu sei que você vai usar esse ano, então eu estou te dando aqui. Aquilo poupava minha mãe e meu pai de terem que comprar um livro de história, de geografia, de português, uma gramática. Quem estudou no ensino público sabe do que eu estou falando, sabe o que é isso. Então, tudo isso é você ser rico em boas obras. É você dispor do seu tempo, do seu talento, dos seus recursos a serviço do amor. Finalizando agora, para a gente entrar para o momento da ceia. Todos nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão religiosa. Nós fomos chamados para a generosidade e não para a culpa. Para adorar com alegria e não para pagar tributos com medo. Que a nossa relação com o dinheiro, a minha relação, a sua relação com o dinheiro e com a contribuição que nós decidimos fazer, reflita o coração de Deus. O coração de um Deus que não deu o seu filho com relutância, calculando porcentagens, mas que amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho. Então, dê com liberdade, contribua com alegria, com sabedoria, e que a sua generosidade seja um testemunho da graça transformadora de Jesus. Que a sua contribuição expresse a sua gratidão. Amém? E não uma obrigação que impuseram contra você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Sueli, eu não tenho suco de uva. Ô Sueli, você tome a ceia em outro dia, tá? A ceia que nós vamos tomar aqui é um memorial, né? Nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus. Se você não tem os elementos aí agora, né? Eu preparei aqui, ó, o suco de uva e o pão. Sempre tenha na sua casa suco de uva e pão. Você pode fazer depois a sua ceia, faça junto com a sua família. Nós não temos sacerdotes que intermediam esse momento entre nós e Deus. Isso é uma expressão do seu discernimento espiritual,
da sua consciência de que você é salva, de que você entende que Jesus Cristo pagou o preço pela sua vida. Amém? Muitos comentários aqui, depois eu vou ler tudo com calma. Se você está aqui no Instagram, eu te agradeço por ter ficado aqui até agora. Deixa eu ver aqui. Por que parou aqui de subir os comentários do Instagram? Não, tá aqui, todo mundo aqui. Eu convido você a ir lá no YouTube e deixar o seu comentário. Se você comentou aqui no Instagram e eu não conseguir ler, comenta lá no YouTube. Ou manda aqui no meu direct, porque eu leio tudo, irmãos. Só que no Instagram os comentários não ficam salvos. Aqui no YouTube fica salvo, mas no Instagram não fica. Então eu não consigo te dar um retorno, eu não consigo te responder, tá bom? Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube, mas os comentários só ficam salvos no YouTube. Então se você comentou aqui e por algum motivo eu não conseguir ler, não conseguir te dar um retorno, ou manda no meu direct aqui no Instagram, ou vai lá no YouTube e deixa o seu comentário. Eu quero lembrar a você, hoje, nesse momento aqui de ceia, que a maior oferta já foi dada a nós. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo confrontados com a maior oferta que já foi dada na história da humanidade. Quando Jesus tomou o pão e disse assim: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Tá vendo? Ele está dando o corpo dele. E quando ele ergueu o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O pão foi dado, o sangue foi derramado. Jesus estava estabelecendo o padrão definitivo da generosidade. Deus não nos deu 10%. Deus não nos deu 10%. Ele deu 100%. Ele não reteve nada. Ele não calculou o custo e nem estabeleceu condições. Ele simplesmente deu seu filho totalmente, completamente, sacrificialmente. E essa ceia que nós fazemos hoje é um memorial permanente de que a maior oferta já foi dada a nós. E nós não fizemos absolutamente nada para merecê-la. Nós não pagamos dízimo por ela. Não cumprimos nenhum requisito para recebê-la. Ela foi derramada sobre nós gratuitamente, movida unicamente pelo amor infinito de Deus. Então, irmãos, toda a nossa generosidade, todas as nossas ofertas, todas as nossas contribuições não são pagamentos a Deus. São respostas de gratidão àquilo que nós recebemos. Nós não damos, não contribuímos para sermos salvos. Nós contribuímos porque já fomos salvos. Nós não ofertamos para receber bênçãos. Nós ofertamos porque já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, cada vez que você contribui, seja com dinheiro, com tempo, com talentos ou com recursos, que isso seja uma extensão dessa ceia. Um ato de memória e de gratidão pela oferta que foi dada a você. Que eu e você possamos viver não sob a pressão de dar o suficiente, mas sob a liberdade de responder ao Deus que já nos deu tudo. Eu gosto muito de uma canção, eu acho que é do David Keelan, que diz assim: que posso dar ao Deus que tem tudo? Que posso dar ao Criador dos céus? Te dou o meu coração. Então a maior oferta que você pode dar a Deus não é 10%, não é 20%, 5%, é a sua vida e o seu coração. Amém? E nesse momento aqui nós vamos tomar essa ceia reconhecendo que
essa oferta de amor que foi dada por Deus é a maior de todas. E ela garante a nossa salvação. Jesus se ofereceu como sacrifício. E esse pão que nós comemos hoje juntos simboliza o seu corpo. E esse suco de uva simboliza o seu sangue, que foi derramado por nós. Comamos e bebamos todos juntos. Respondendo a Marina, a ceia é todo primeiro domingo do mês, Marina. Exceto se o primeiro domingo eu estiver em viagem, em trânsito, sem condições de fazer a transmissão. Mas habitualmente, todo primeiro domingo do mês, eu faço um culto aqui, né? E nesse culto nós ministramos a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu quero pedir que você que chegou até aqui nessa transmissão, dê o seu like no vídeo, dê o seu like é muito importante para a manutenção desse trabalho. É uma forma de contribuir também, né? Dê o seu like. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para muitas pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Eu posto vídeos aqui diariamente, irmãos. Eu estudo a Bíblia todos os dias e posto diariamente mensagens aqui para a sua edificação. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: a maior oferta é Jesus. Amém? Você pode escrever isso aqui? A maior oferta é Jesus. Eu vou escrever aqui. Vou escrever até em letras garrafais. A maior oferta é Jesus. É a maior oferta que nos foi dada. E não tem nada que nós possamos fazer para que essa oferta que nos foi dada seja superada. Coloque o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Obrigado a você que está escrevendo aí no Instagram. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus abençoe sua família. Vamos falar com Deus. Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com o nosso coração transbordando de gratidão e reconhecendo que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Tu és o dono de tudo e nós somos apenas mordomos, somos administradores temporários desses recursos que o Senhor confiou a nós. Eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, especialmente por aquelas que têm carregado o peso da culpa e do medo em relação às finanças e às contribuições. Quantos de nós fomos ensinados, que o dízimo é uma obrigação, uma dívida que nós contraímos com o Senhor e que se nós não pagarmos, nós vamos estar debaixo de maldição. Mas hoje, o Teu Espírito Santo trouxe a revelação. Ó Deus, liberte essas pessoas dessa escravidão religiosa. Que elas compreendam que nós não vivemos mais sob a lei, mas sob a graça. Que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo, foi suficiente. E que nós não precisamos pagar nada para conquistar o Teu amor, o Teu favor. Porque esse favor já nos foi dado gratuitamente em Cristo. Eu quero orar especificamente por essas pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Necessidade física, necessidade emocional, sentimental, espiritual. Que o Senhor possa visitar essa pessoa, ó Deus. Visita essa família. Abre as portas para aqueles que precisam de uma porta aberta.
Abençoa, meu Deus, aquele que está lutando contra as enfermidades. Derrama a tua cura sobre ele e sobre ela. Ó Deus, que esse casal que está passando por essa crise possa sair vencedor dela. Que esse ano seja um ano de conquista, um ano de renovo, de restauração, um ano onde as bênçãos do Senhor transbordem sobre a nossa vida. E eu não estou falando de bênçãos financeiras, mas de bênçãos espirituais, porque a maior oferta já foi dada a nós. Se o Senhor deu o seu único filho, o Senhor não nos negaria nada. Que nada falte nessa casa, meu Deus. Que nada falte para essa irmã e para esse irmão. E que a nossa contribuição seja dada com liberdade, com generosidade, segundo aquilo que nós propomos no coração. Que seja dada com alegria. É no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Rose Silva, Sueli Claudina. Obrigado, Marilis, Terezinha, Maria Madalena, Kátia, Regina, Rose Prates. Oração pela saúde do José Inácio e da Giane. Renato da Silva. Renato da Silva está aqui. Está no plantão hoje, Renato? É você que tá aqui, sempre assiste aí do plantão? Vânia Regina e a família. A Kellen colocou assim: pastor, preciso de oração para trazer a minha filha do Brasil para cá. Estamos enfrentando muitas batalhas espirituais dentro da sua casa. Orem por nós, Kellen e Fred. Conte com as minhas orações, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. A Rose Prates pede oração pela libertação do Gilmar e da Marisa e do vício do José Gomes e Bruno. A Viviane colocou assim: obrigada por ofertar o seu tempo para nos ensinar, pastor. Obrigado pela vida do pastor Edivaldo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. É o mínimo que eu poderia fazer aqui por tudo que Deus já fez na minha vida. A maior oferta é Jesus. A maior oferta é Jesus. A Jaque Souza colocou oração pela saúde da minha mãe, por todos da família Minuto com Deus, pelo ministério do pastor. Que o nosso ano seja de muitas alegrias e bênçãos e, o mais importante, com a presença de Jesus em nossas vidas. Não saia sem dar o like no vídeo. Amém? Eu vou ler todos os comentários aqui, tá, irmãos? E eu quero que você deixe a sua opinião também. Amém? Talvez você não concorde com o que eu falei aqui, talvez você tenha outro ponto de vista. Coloque aqui nos comentários, me manda mensagem no direct, vamos conversar, vamos aprender uns com os outros, não é? Mas me confronte com versículos, com base bíblica, como eu explanei aqui, com base bíblica, tá? Dentro do entendimento que eu tenho aqui. E eu já vou colocar aqui Marina Barbosa na minha lista para fazer um vídeo, né, com o tema desigrejados, né, para que os nossos olhos sejam abertos também. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa para você, um ano surpreendente para você, um 2026 cheio de bênçãos materiais, espirituais em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e o Senhor te conceda a paz. Para você que chegou agora aqui, nós fizemos esse culto em duas partes. As duas estão gravadas aqui no YouTube, tá bom? Para você que está no Instagram, essa mensagem vai ficar salva. Como eu falei, os comentários não ficam salvos. É uma regra aqui do Instagram, né? Poderia até mudar, né, Instagram. Os comentários não ficam salvos. Então, ou você me manda mensagem no direct, ou você comenta aqui
no vídeo do YouTube. Eu leio todos os comentários, irmãos. Eu leio todos. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo culto. Amanhã tem Minuto com Deus, inédito. Não perca. Todos os dias tem uma mensagem nova aqui para vocês. Amém? Se você quiser contribuir com esse ministério, você pode se tornar membro do canal. Quem é membro paga R$ 7,99 por mês. Apenas isso, tá? Você pode também nos apoiar pela nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e com qualquer valor, tá bom? Não tira dinheiro de prestação, dinheiro de aluguel, dinheiro de comida que você vai colocar na sua mesa. Dê com consciência. Qualquer valor que você der aqui, eu já sou muito grato pela sua vida. Amém? E eu agradeço as pessoas que contribuem aqui, que nos ajudam a manter esse projeto de pé. E se você ajuda aí na sua igreja, não deixe de ajudar, mas não dê por obrigação, por medo, por culpa. Dê com alegria, com generosidade e segundo aquilo que propor no seu coração. Amém? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos falar com Deus, né, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a Tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a Tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar a Tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a Tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas Tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em Ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor
cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto. E talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente.
para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20.
2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército, coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme.
Do outro lado, Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar, Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.